Já se sentiu como se o mundo estivesse a avançar rápido demais e que o seu lugar, de alguma forma, ficou para trás que a idade, em vez de trazer sabedoria e serenidade, começou a trazer uma certa invisibilidade, uma dúvida sobre a sua própria capacidade e valor. Não está sozinho nessa sensação. E é uma realidade dolorosa para muitos de nós que chegaram a uma certa etapa da vida. A confiança, que construímos ao longo de décadas. Por vezes parece que se esvai, como areia entre os dedos, especialmente depois dos 70. Começamos a questionar se somos demasiado velhos para aprender algo novo, para sentir paixão, para nos reconectar com quem éramos ou quem queremos ser. Esta subtil erosão da autoconfiança pode levar a um sentimento de isolamento, de menos-valia e até de medo de abraçar a vida plenamente. Mas e se eu lhe dissesse que não só não é demasiado velho, como tem dentro de si uma fonte inesgotável de força e vitalidade, pronta a ser redescoberta? O segredo não está numa pílula mágica ou numa fonte da juventude escondida, mas sim num hábito poderoso, uma espécie de combustível para a alma, que tem a capacidade de reconstruir a sua confiança. Tijolo a tijolo. É um hábito que não exige ginásios, dietas radicais ou grandes revoluções. Pelo contrário, é algo que pode começar a integrar na sua vida hoje mesmo. Com pequenas e significativas mudanças, neste vídeo, vamos mergulhar profundamente neste hábito singular que atua como o seu combustível para o sucesso, mostrando como ele pode transformar o seu dia a dia. Desde a clareza mental e a energia que sente, até ao seu bem-estar emocional e a forma como interage com o mundo. Prepare-se para uma revelação que pode mudar a sua perspectiva. Fique até ao fim, porque há algo que o vai realmente surpreender. Então, qual é este hábito tão poderoso que tem a capacidade de reavivar a sua chama interior e reconstruir a sua confiança? Mesmo depois dos 70, não é um exercício específico, nem um alimento milagroso. Embora tudo isso contribua, é algo muito mais profundo. Uma forma de estar, de sentir e de agir, que chamo de cultivar a intencionalidade e o alto valor. Imagine isto não como uma única ação, mas como um modo de vida. Uma filosofia que permeia tudo o que faz. É sobre trazer consciência, propósito e um profundo respeito por si mesmo para cada momento do seu dia. Ao invés de apenas acontecer, você escolhe criar a sua realidade, um passo de cada vez. Esta é a chave, o verdadeiro combustível. E dentro desta grande chave mestra, há várias portas que podemos abrir. Começando pela forma como nos relacionamos com o nosso próprio corpo através do movimento. Vamos começar pelo movimento consciente. Muitos pensam que, com a idade, o corpo se torna um fardo, uma máquina que começa a falhar. É fácil cair na armadilha de pensar que a dor é inevitável ou que a energia simplesmente desapareceu. Mas, e se eu lhe dissesse que o seu corpo é um aliado poderoso? E que o movimento, mesmo o mais suave, pode ser uma celebração da vida e uma fonte incrível de confiança? Não estamos a falar de correr maratonas ou levantar pesos enormes. Estamos a falar de ouvir o seu corpo, de respeitar os seus limites, mas também de o desafiar gentilmente, com gratidão e intencionalidade. O movimento consciente é sobre redescobrir a alegria de estar no seu corpo, de sentir os seus músculos a trabalhar, os seus pulmões a respirar fundo e o seu coração a bater com vigor. Pense num passeio do bem-estar diário. Não é apenas andar, é experienciar o andar. Se mora perto do campo, sinta o cheiro da terra e das flores. Se vive na cidade, observe a arquitetura, as pessoas, as cores. Respire fundo, enchendo os pulmões de ar fresco. Sinta os seus pés a tocar no chão.
Cada passo uma conexão com o presente. O objetivo não é a velocidade ou a distância, mas a presença, a Dona Rosa, que vive numa aldeia no Alentejo. Costumava sentir-se tão desanimada que mal saía de casa. Um dia, decidiu que ia andar até a padaria da aldeia, apenas para comprar um pão, no início. Foi difícil, mas, ao longo dos dias, começou a prestar atenção às oliveiras, aos campos de trigo, ao canto dos pássaros. Ela não estava apenas a andar, estava a redescobrir a beleza do seu mundo. Cada dia que ela completava o seu passeio, por mais curto que fosse, ela sentia uma pequena vitória, uma lufada de ar fresco na sua alma. Essa simples rotina não só aliviou as dores nas pernas, como também reacendeu uma chama de alegria e propósito nela, fazendo-a sentir-se mais capaz e conectada com a sua comunidade. Outra forma de cultivar o movimento consciente é através de alongamentos suaves e mobilidade. Não precisa de ser um yogi para beneficiar dos alongamentos. Pense em movimentos lentos e fluidos, como os do Tai Chi ou da ginástica suave, ao acordar, antes mesmo de se levantar da cama. Pode fazer alguns alongamentos simples. Estique os braços e as pernas, rode os tornozelos e os pulsos. Levante-se e faça alguns alongamentos para as costas e os ombros. O Senhor Manuel, que sempre foi um homem do campo, sentia as articulações cada vez mais rígidas. Começou a fazer 10 minutos de alongamentos suaves todas as manhãs, inspirados em exercícios que via na televisão. No início, era doloroso, mas com o tempo, a rigidez diminuiu e ele começou a sentir-se mais ágil. A capacidade de se dobrar para apanhar algo que caía, ou de se levantar da cadeira sem esforço. Deu-lhe uma nova sensação de autonomia e confiança. Cada movimento, feito com intenção, lembra-o que o seu corpo ainda é capaz, ainda é forte, ainda o serve. E que tal a dança livre? Não precisa de aulas de salão, nem de pares. Ponha a sua música favorita, aquela que o fazia sentir jovem e cheio de energia, e simplesmente deixe o seu corpo mover-se. Não importa se parece desengonçado ou se não tem ritmo. O objetivo é a expressão, a alegria, a liberdade. Deixe a música guiá-lo. Dance na cozinha enquanto prepara o almoço. Dance na sala ao som da rádio. É uma forma de libertar tensões, de sentir a vida a vibrar dentro de si. O movimento, quando feito com alegria e intenção, não só melhora a sua saúde física, fortalecendo músculos, melhorando a circulação e a flexibilidade, mas também tem um impacto profundo na sua mente. Liberta endorfinas, que são os químicos da felicidade. Reduz o estresse e a ansiedade, e dá-lhe uma sensação tangível de conquista. Cada vez que se move conscientemente, está a enviar uma mensagem poderosa a si mesmo. Eu sou capaz, eu sou forte, eu cuido de mim. E essa mensagem é o alicerce fundamental para reconstruir a sua confiança. Saber que o seu corpo ainda pode servir. Ainda pode mover-se com propósito e alegria. É um lembrete constante do seu próprio poder e resiliência. É o primeiro passo para reivindicar a sua autonomia e valor. Mas cultivar a intencionalidade não se fica apenas pelo movimento do corpo. Vai muito além disso. A verdadeira autoconfiança floresce quando nos sentimos úteis, conectados e quando nutrimos a nossa mente e o nosso corpo com escolhas conscientes. Por isso, a segunda vertente do nosso hábito principal, o cultivar a intencionalidade e o alto valor, é o envolvimento com propósito. Com a idade, muitas vezes, as nossas rotinas mudam drasticamente. Os filhos crescem, a reforma chega, e de repente, podemos sentir um vazio onde antes havia uma agenda preenchida. É aqui que o envolvimento com propósito entra em jogo. Não se trata de preencher o tempo por preencher,
mas sim de encontrar atividades que acendam a sua chama interior, que lhe deem um sentido de contribuição e que o conectem com os outros ou com uma paixão pessoal. É sobre sentir-se parte de algo maior. Sentir que a sua experiência e sabedoria ainda são valiosas. Uma das formas mais gratificantes de fazer isso é redescobrindo velhos hobbies ou aprendendo novos. Talvez tenha sempre querido pintar, mas nunca teve tempo. Ou talvez haja um instrumento musical que sonhava aprender a tocar. Ou, quem sabe, sempre teve jeito para a jardinagem, mas deixou essa paixão adormecer. Este é o momento. O processo de aprender algo novo, mesmo que com desafios, estimula o cérebro, mantém a mente afiada e, mais importante, dá-lhe uma sensação incrível de realização. A Dona Emília, que dedicou a vida a cuidar da família, descobriu que o seu antigo gosto por costura podia transformar-se num novo passatempo. Começou a fazer mantas e gorros para uma instituição de caridade local. O ato de criar algo com as próprias mãos e saber que estava a ajudar alguém deu-lhe um novo propósito e uma alegria imensa. Cada peça terminada era um lembrete do seu talento e da sua capacidade de contribuir. Mesmo que o seu hobby seja ler um livro por semana, ou aprender algumas palavras em japonês online. O importante é a intenção por trás, a de se envolver, de crescer, de se manter curioso. E que tal o voluntariado ou mentoria ao longo da sua vida? Acumulou-te um tesouro de experiências, conhecimentos e sabedoria. Esse tesouro não deve ficar guardado. Partilhá-lo é uma das formas mais poderosas de sentir alto valor. Seja a ajudar numa associação local, a contar histórias a crianças numa biblioteca, a dar apoio a vizinhos mais novos com dicas de jardinagem ou culinária, ou simplesmente a ser um bom ouvinte para alguém que precisa. O Sr. Joaquim, reformado bancário, começou a dar explicações de matemática e economia a jovens estudantes. Ele nunca pensou que voltaria a usar essas habilidades. Mas a gratidão dos alunos e a satisfação de os ver a progredir reacenderam a sua paixão pela aprendizagem e pelo ensino. Sentir que a sua vida e a sua experiência podem fazer a diferença na vida de outra pessoa é um boost de confiança incalculável. Ainda dentro do envolvimento com propósito, pense na expressão criativa. Não precisa de ser um artista para ser criativo. A criatividade pode estar em cozinhar uma receita nova com ingredientes que nunca usou, em escrever pequenas histórias ou poemas sobre a sua vida, em arranjar um ramo de flores com um toque pessoal, ou em reorganizar um canto da sua casa, de forma a torná-lo mais acolhedor. A criatividade é a manifestação da sua alma e permite-lhe expressar-se de formas que talvez nem soubesse que eram possíveis. Dar espaço à sua criatividade é dar espaço à sua singularidade. E isso é um pilar fundamental para a autoconfiança, cada vez que se envolve com propósito. Está a dizer a si mesmo e ao mundo: eu sou útil, eu sou capaz, eu tenho algo valioso para oferecer. Esta validação interna e externa é o cimento que fortalece a sua confiança. Por fim, a terceira e igualmente vital componente de cultivar a intencionalidade e o alto valor é a nutrição consciente do corpo e da mente. Este não é um capítulo sobre dietas restritivas ou listas de alimentos proibidos. Pelo contrário, é sobre fazer escolhas diárias com amor e respeito pelo seu bem-estar, percebendo que o que nutre o seu corpo e a sua mente impacta diretamente a sua energia, o seu humor e, consequentemente, a sua confiança. É sobre honrar o seu templo interior com atenção e carinho. Comecemos pela alimentação consciente, no ritmo acelerado da vida moderna. É fácil comer apressadamente, sem prestar atenção ao que se está a ingerir.
A alimentação consciente é o oposto. É sobre saborear cada garfada, apreciar os sabores, as texturas, os cheiros. É sobre escolher alimentos que o fazem sentir-se bem, que lhe dão energia e vitalidade. Em vez de o deixarem pesado ou sem forças, pense nos alimentos frescos e sazonais do mercado local, nos pratos tradicionais portugueses, ricos em vegetais, peixe, azeite. Quando come com atenção, está a respeitar o seu corpo, a dar-lhe o combustível de que ele precisa. A Dona Maria, que sempre comeu o que calhava, começou a cozinhar com mais intenção, em vez de aquecer uma refeição pronta. Ela dedicava-se a preparar uma sopa de legumes fresca ou um peixe assado. O ato de cozinhar e depois saborear a sua própria refeição, feita com carinho, não só melhorou a sua digestão, como também lhe deu uma sensação de controlo e cuidado pessoal que ela não sentia há muito tempo. A escolha consciente do que come é um ato de amor próprio que reforça a sua confiança. A qualidade do sono é outro pilar essencial da nutrição consciente. Muitas pessoas com mais de 70 anos enfrentam desafios com o sono. Mas ele é vital para a reparação do corpo e da mente, e para a manutenção de um bom humor e clareza mental. Crie um ritual de sono tranquilo. Talvez uma chávena de chá de ervas, uma leitura leve, um banho quente ou simplesmente uns minutos de silêncio e reflexão antes de se deitar. Evite ecrãs de televisão ou telemóvel na hora de dormir. Valorize o seu sono como a ferramenta de recuperação mais poderosa que tem. Um corpo e uma mente bem descansados são mais resistentes ao estresse, mais focados e, claro, mais confiantes. E o que dizer da dieta mental? Assim como escolhemos o que comemos, também precisamos de escolher o que alimenta a nossa mente. Isso significa limitar a exposição a notícias negativas ou a conversas que nos deprimem. Em vez disso, procure conteúdos que o inspirem, que o informem de forma positiva, ou que simplesmente o façam sorrir. Ouça música que o eleve. Leia livros que o façam sonhar. Ouça podcasts que o ensinem algo novo. Pratique a gratidão, focando-se nas coisas boas da sua vida, por mais pequenas que pareçam. Um pequeno caderno onde anota 3 coisas pelas quais está grato todos os dias pode ter um impacto enorme na sua perspectiva. O Senhor José, que passava horas a ver noticiários preocupantes, decidiu mudar o seu foco. Começou a dedicar-se a documentários sobre natureza e a ouvir rádio com música clássica. A sua ansiedade diminuiu, e ele começou a sentir-se mais sereno e positivo. Por fim, dentro desta nutrição consciente, inclua a conexão com a sua força interior. Ao longo da sua vida, enfrentou desafios, superou obstáculos e acumulou uma vasta experiência. Pense nos momentos em que foi forte, resiliente, corajoso. Lembre-se das suas conquistas, por mais pequenas que as considere. Essas memórias são o seu tesouro. A prova viva da sua capacidade de lidar com a vida pode ser através da meditação, de momentos de silêncio, ou simplesmente de recordar mentalmente esses momentos. Reconheça a sabedoria que acumulou e a força que o trouxe até aqui. O ato de nutrir conscientemente o seu corpo e a sua mente com escolhas intencionais é um poderoso lembrete do seu valor. É um compromisso diário consigo mesmo, que se traduz em mais energia, mais clareza, mais paz e, naturalmente, numa autoconfiança inabalável. Quando se cuida com este nível de atenção e carinho, está a enviar a mensagem mais clara e mais forte a si mesmo: eu sou digno de amor, de cuidado e de uma vida plena. Então, percorremos um caminho onde desvendamos o poder do hábito de cultivar a intencionalidade e o alto valor.
Começamos por entender que não há idade para sentir-se invisível ou duvidar do seu valor. Mas também que não há idade para reacender essa chama interior. Descobrimos que o movimento consciente, que vai desde um simples passeio do bem-estar, onde cada passo é uma conexão com a vida, até aos alongamentos suaves que celebram a capacidade do seu corpo. É o primeiro elo para reconstruir a sua confiança. Não é sobre o que o seu corpo não pode fazer, mas sobre o que ele ainda pode fazer. Com gratidão e intencionalidade, depois, mergulhamos no envolvimento com propósito, um convite para redescobrir ou abraçar novas paixões, partilhar a sua valiosa sabedoria através do voluntariado ou da mentoria, e dar voz à sua expressão criativa. Cada vez que se dedica a algo que o preenche, que o conecta com os outros ou com a sua própria essência, está a reafirmar a sua relevância e a sua capacidade de contribuir para o mundo. É neste envolvimento significativo que a sensação de utilidade e de valor pessoal floresce, alimentando a sua autoconfiança de dentro para fora e, por fim, exploramos a nutrição consciente do corpo e da mente. Não se trata apenas de dietas, mas de uma alimentação consciente que celebra os sabores da vida e nutre o seu corpo com respeito. Falamos da importância vital da qualidade do sono, como ferramenta de reparação, e de uma dieta mental que filtra o negativo e se enche de inspiração e gratidão. E, acima de tudo, lembramos de se conectar com a sua força interior, com a sabedoria acumulada ao longo das décadas, reconhecendo as suas conquistas e a resiliência que o trouxe até aqui. Cada uma destas facetas do hábito de cultivar a intencionalidade e o alto valor não é um fim em si mesma, mas uma ferramenta poderosa para reacender a sua confiança e mostrar-lhe que os seus melhores dias podem muito bem estar à sua frente. Lembre-se, não há prazo de validade para a mostralegria, para o crescimento, para a confiança. O seu caminho até aqui foi único, e cada ano que passou adicionou mais camadas de experiência e sabedoria à sua história. Você não é demasiado velho. Você é uma biblioteca viva, um tesouro de histórias e de resiliência. Este hábito, o de cultivar a intencionalidade e o alto valor, é o seu combustível para o sucesso, o motor que o impulsiona a viver uma vida plena, com propósito e sem medos. Independentemente da idade no seu bilhete de identidade, é a permissão que dá a si mesmo para continuar a florescer, a aprender, a amar e a contribuir. A sua idade é uma medalha de honra, um testamento da sua força e resiliência. Você tem décadas de vida para continuar a construir, a experienciar e a inspirar. Acredite no poder das pequenas mudanças consistentes. Não precisa de revolucionar a sua vida de um dia para o outro. Escolha um pequeno passo, uma pequena ação que ressoe consigo, e comece por aí. O importante é o compromisso consigo mesmo, a cada dia. Quero muito saber a sua opinião. Quais destas ideias ressoam mais consigo? Que pequeno passo pode dar hoje para começar a cultivar mais intencionalidade e alto valor na sua vida? Partilhe os seus pensamentos, as suas histórias, as suas dicas nos comentários abaixo. A sua experiência pode ser a luz que outra pessoa precisa. Se este vídeo o tocou, se sentiu a sua mensagem, por favor, deixe o seu gosto. Ajuda-nos a espalhar esta mensagem a mais pessoas que podem estar a precisar de a ouvir. E, claro, se ainda não o fez, subscreva o canal para não perder mais conteúdos que o vão ajudar a viver a sua melhor vida. Em todas as idades, lembre-se, a sua idade é uma medalha de honra, um testamento da sua força e resiliência. Viva a sua melhor vida em cada idade, com confiança, propósito e alegria. Até breve.